Olá a todos, hoje é 11 de agosto de 2023, eu sou Richard Ferreira, analista de fundos imobiliários no Banco do Brasil, e hoje eu estou aqui para um bate-papo com o Ricardo Imamura, lá da Plural Gestão, e a pauta de hoje aqui é o fundo imobiliário Plural Recebíveis Imobiliários, né, o nosso PLCR11. Ricardo, antes de começar aqui, eu quero te dar as boas-vindas, é a primeira vez que a gente se fala, né? Seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Richard, de verdade. Obrigado, gente, também que nos acompanha e que acompanha também todo o trabalho árduo aqui do nosso querido amigo Richard aqui, porque no final do dia a gente sabe, né? Então, informações, especialmente até de fundos abertos e fundos imobiliários, a gente sabe como é que funciona, né? Tem que ser naquele trabalho de formiguinha mesmo, especialmente a parte mais qualitativa. Geralmente o gestor ele acaba até preferindo, né, falar mais pessoalmente do que necessariamente ali mandar um texto, porque no final do dia, né, acaba até perdendo um pouco ali do próprio engajamento, e a gente também sabe também que acaba, de certa maneira, também prejudicando também a forma de como chega a informação, né? Então, queria também agradecer também vocês pela oportunidade que nos deram aqui, especialmente por recomendar a gente também, né? Então, acho que essa é a parte mais importante, e poder, inclusive, ajudá-los tanto na questão da análise, como também na questão ali enfim, né, da carinha por trás ali de quem que está todo dia ali, né, nesse dia a dia dos fundos imobiliários de uma maneira geral ali da Plural Gestão. Com certeza, essa que é a ideia aqui desse bate-papo. Bom, antes da gente entrar no detalhamento do fundo em si, eu queria ouvir um pouquinho aí da tua percepção, né, de gestor, em relação ao cenário macro aí que está se desenhando para os próximos meses e como isso vai impactar aí os fundos de CRI de maneira geral, tá? No ano passado a gente viu ali um período de deflação que acabou trazendo um impacto negativo ali para essa classe de fundos, né, principalmente aqueles mais indexados a IPCA, e agora a gente está vendo um cenário de queda de inflação e de juros, né? Então, como que vocês estão vendo isso aí? Claro, vamos lá. Então, assim, de forma macro, a gente brinca aqui, acho que eu gosto de separar realmente em dois tipos de setores, né? Hoje, o mercado imobiliário, se a gente pegar um tempo atrás, a gente, não sei até se a turma também se lembra, mas antigamente fundos imobiliários, assim, era basicamente lajes corporativas, empreendimentos Monoativos. residenciais, exatamente, tudo super monoativo, quase nenhuma informação, e era sempre ligado realmente ao setor de tijolo, né? E hoje em dia a gente vê o que até o próprio Fix, né, também comenta, ele expõe um pouco isso, né, que 43% do índice acaba sendo fundo de papel, né? Então, falando um pouquinho da relevância realmente do próprio setor, né, do próprio segmento. E aí, assim, do ponto de vista macro, tá? Acho que separando nessas duas visões, eu acho que tijolo realmente me parece que agora ele vai começar a ficar um pouco mais no radar acho que não do investidor também institucional, porque isso já estava de uma certa maneira, mas acho que da pessoa física também. No final do dia, né, a gente sabe que ciclos imobiliários, né, e aí, assim, qualquer nível, né, enfim, e qualquer incorporador também vai acabar dizendo isso, né, ciclos imobiliários geralmente duram aí por volta de 10 em 10 anos, né. Excepcionalmente no Brasil, a gente vê que nos últimos tempos isso não foi bem verdade, né, então, assim, a gente teve a crise que a gente chama de crise Dilma, né, de 2014 em diante, que de fato o mercado imobiliário estava realmente num boom e de repente ele caiu diria que numa recessão, até que para não dizer outra coisa, bastante ruim, né, para o setor de uma maneira geral, né, com juros muito alto. Então, e o juros muito alto acaba sendo punitivo, né, para o próprio incorporador, e o incorporador é aquele cara que está construindo ali no final, porque geralmente ele não tem recurso próprio, né, para bancar, né, literalmente, né, uma obra de aproximadamente 100 a 200 milhões de reais. Então, naturalmente, ele acaba se financiando via dívida, e essa dívida ela corre ou juros, ou juros, né, eu estou falando de juros ligados a CDI, ou inflação. Inflação podendo ser GPM, IPCA e etc. E naquela época os dois estavam realmente acima até de 2 dígitos, né, então prejudica qualquer um.
E de lá para cá também a gente viu também a crise do Covid também. Então, 2021 a gente teve o que a gente chama de demanda represada, né? Então, o mercado imobiliário, inclusive, te lembra muito isso, olhando o índice de inflação da construção civil, né? O próprio INCC disparando também, né? De forma bem rápida e acelerada. Mas que a gente já está começando a perceber que agora, assim, questão de um ano, praticamente o mercado imobiliário já está demonstrando ali sinais ali de fraqueza, né, e algumas incorporadoras também já estão começando a repensar também o modelo enfim, né, de empreendimento também, de lançamento dos próprios empreendimentos, né, então muita gente também está reformulando também um pouco essa estratégia. Então, eu acho que, assim, macro para tijolo, né, eu, excepcionalmente, né, gosto muito mais de papel até pela segurança dele, mas tijolo em cenário de juros muito altos, ainda agora, independente se a curva de juros está dizendo que vai ter uma queda ou não, isso não significa que o tijolo ainda valha muito a pena. Eu acho que o que está todo mundo, de uma certa maneira, eufórico do ponto de vista ali de investimento é que a sensação, né, da queda de juros e a equiparação ali também, né, do rendimento, né, do rendimento dos fundos de papel versus os fundos de laje, em algum momento eles tendem a convergir, né? Então, eu acho que além de, claro, né, a gente está falando também de valorização do próprio tijolo. Então, eu acho que o macro ele tem influenciado aos fundos de tijolo de uma maneira geral a se valorizarem, né? Enfim, estava com descontos quase de 30% a 40%, né? Se for fazer aquela conta que a gente chama de reais por metro, né? E principalmente reais por metro de reposição, né? Que significa o quanto que custaria para eu replicar um ativo parecido com aquele. A gente viu que na bolsa ele estava quase que de graça, né, em torno de 2.000 a 3.000 reais o metro, um empreendimento comercial próximo aqui da região aqui da Faria Lima. Então a gente vê que, de fato, o mercado, até para a reação das cotas dos fundos de tijolo, tem já demonstrado também já que já estão começando a se valorizar por conta dessa expectativa. Já fundo de CRI, eu acho que o fundo de CRI se beneficia de maneira geral, seja no ciclo de juros altos, porque naturalmente você acaba tendo mais rendimentos do ponto de vista nominal, né, porque o indexador está subindo, e quando ele está caindo, você também tem, aí tem a segunda estratégia, né, que a gente chama, né, dependendo de como que você monta a carteira e dependendo do ciclo de corte de juros ou até, ou até do patamar atual de inflação, você começa a arbitrar um pouco em termos de duration, né, em termos de prazo médio, né, então fundo de papel, quando você tem essa expectativa de queda, todo mundo acha que fundo de papel, de alguma maneira, vai começar a pagar menos. Isso, de certa maneira, acaba sendo verdade, mas ainda assim, né, o spread over, né, ou seja, o spread acima acima do de mercado, isso fica mais nítido quando a gente está comparando com NTNBs, né? Então, sim, a gente comenta risco de crédito que é NTNB mais alguma coisa, NTNB mais alguma coisa. A gente começa, o nominal lá atrás ele estava muito alto, então o spread over nominal de 200 bips, quando a NTNB estava em 6, era o IPCA mais 9, e hoje 200 bips já é IPCA mais 7,68. Então, assim, o cara que comprou e carregou e está carregando esse tipo de operação lá atrás, não é porque caiu necessariamente o indexador que ele vai deixar de entregar menos. Na verdade, essa curva ela vai ser, inclusive, ela necessariamente ela vai cair, mas numa velocidade muito menor. Então, eu ainda acho que fundos de CRI, por mais que todo mundo diga que prefere tijolo nesse momento de queda de juros, acho que o caminho pode ser, na verdade, ao contrário, né? Eu acho que o fundo de CRI continua sendo um porto seguro muito forte, especialmente do ponto de vista de rentabilidade e segurança do portfólio, porque também corte de juros influencia também na saúde das companhias, né? Ou seja, dos devedores finais, onde você tem ali, onde o devedor acaba pagando necessariamente menos juros, ou seja, contribui ali para o resultado e contribui também para a qualidade e saúde do seu portfólio também. Então, eu gosto sempre de separar realmente o ciclo macro nesses dois grandes grupos. Perfeito. Você já deu um histórico aí dos últimos anos aí do segmento, bacana, viu?
Agora, entrando um pouquinho aí no detalhamento do PLCR, né, um fundo aí que já tem algum tempo de mercado, né, foi lançado ali no final de 2019. Acho que seria legal aí você contar um pouquinho da trajetória dele também, né, e também do histórico da gestora. A gente sabe que a Plural tem outros fundos imobiliários aí sob gestão, né, mas creio que seria legal aí dar uma detalhada na gestora também. Claro, então vamos lá. Então acho que eu vou começar pela gestora e depois a gente migra direto Perfeito. para o fundo, tá? A gestora, então, na prática é o seguinte, né? Depois que, enfim, né, quando a gente teve as nossas fusões até com o próprio grupo Genial, né, com a corretora Genial, de um tempo para cá o nosso mood foi o seguinte, né? O que aconteceu? Hoje todo mundo faz parte do conglomerado Genial, né? Mas a gente chama que as assets, né, de uma forma geral, e aí eu já explico, a gente é separado é um pouco mais separado do grupo, né? O que isso quer dizer? Então o Banco Genial, né, tem, enfim, toda a estrutura de um banco, né, e toda a robustez de um banco, especialmente a corretora, mas do ponto de vista de asset, ou seja, de gestão de recursos, a gente se separou em 3 grandes assets, tá? Então a gente tem a asset de crédito privado, que a gente manteve o nome Plural, que é onde a gente está hoje, né? Eu pessoalmente aqui junto com todo, que faço parte também da equipe de maneira geral, né, da gestora, né, e aí eu estou falando crédito privado, a gente tem desde o produto D0 caixa, D30, D60, D90, até outros veículos ali de crédito ligados a, por exemplo, crédito high yield, estruturado, originado pela própria casa, enfim, acho que a gama aqui de produtos, a gente brinca que tem uma gama de produtos completa do ponto de vista de crédito privado, tá? E aí, enfim, depois dessas modalidades e de diversos fundos e diversos produtos que a gestora ela possui, naturalmente a gente acabou migrando para onde, né? Para que a gente chama de crédito estruturado, né? A gente no mercado de maneira geral, mas que no final são os fundos imobiliários. Então a gente começou, lembrando que hoje, sobre a gestão do ponto de vista de fundos abertos, a gente tem hoje o BPFF 11, que é o nosso fundo de fundos, que é um dos fundos mais antigos, se não o fundo mais antigo da indústria, né, que começou em abril de 2013. A gente tem, depois que a gente criou toda essa gama, né, toda essa estrutura, né, de produtos de crédito, a gente migrou também, a gente fez o nosso IPO lá em 2019 do nosso fundo de CRI, que depois, enfim, depois de alguns meses a gente enfrentou uma pandemia, então foi bem difícil, na verdade, em termos de alocação para o fundo também, mas que a gente, de certa maneira, a gente conseguiu, e depois a gente fala mais isso à frente, né. E por último, né, a gente conseguiu naquela janela super complicada, né, e super complexa de captação, né, especialmente ano passado, né, no segundo semestre já do ano passado, a gente captou o nosso primeiro fundo agro também, o nosso primeiro fundo de CRA, né, de CRA, de recebíveis ligados ao agro. Um fiagro. Isso, um fiagro, exatamente, com o ticker de PLCA 11, também listado em bolsa. Esse é um pouquinho menor, né, esse é aproximadamente ali dos seus 50 milhões, mas esse foi o último fundo listado que a gente fez, tá? Pulando para as outras gestoras, a gente tem, então, a gestora que toca todos os fundos de tijolo, necessariamente, então todos os fundos ligados a, por exemplo, ao segmento de logística, infraestrutura, renda urbana, e que a gente chama também de um setor de special seats, né, que aí é uma turma que toca realmente toda aqueles créditos que a gente chama de special situations, né, que são aqueles créditos que demandam um pouquinho mais de atenção mesmo. E por último, a gente tem também a gestora que toca também os fundos de ações, que são conhecidas como ações de multimercado, né, que aí de fato comprando ações diretamente, né, onde o mandato é literalmente esse. Entendi. Então, histórico ali da gestora do banco, de uma geral, acho que é isso. E do fundo é um pouco do que a gente já pincelou, né? Então, sofremos lá atrás, né? Desde lá de trás a gente não fez nenhum tipo de follow-on, né? Entendendo que se a gente não conseguir fazer emissões acima da patrimonial, a gente está literalmente prejudicando, né, a perenidade do fundo. Então, desde lá a gente optou, inclusive, por não fazer novas emissões abaixo do VP. Legal, essa inclusive era uma das perguntas que eu tinha aqui na pauta, né? O fundo, curiosamente, só fez um IPO, né? Não fez mais nenhuma captação depois disso. Meio que na contramão do que a gente viu em outros fundos de papel e também fiagros que aproveitaram esses últimos anos aí para
entrar com captação, mas hoje a cota está tá operando ali, a cota mercado, né, está operando ali bem próximo do patrimonial. Vocês veem espaço aí para captações nos próximos meses? Está no radar aí de vocês? Claro, acredito que sim, na verdade, né? Se a cota mercado ela começar a reagir e ficar e superar de fato o valor da cota patrimonial, o nosso grande sonho de fato é fazer um follow-on realmente, né? E aí um follow-on que a gente chama de um follow-on saudável, né? Onde a gente usa a cota patrimonial como base, mais custos, claro, e aí a gente consegue transformar, né, o fundo, né? Eu brinco que por mais que a gente está só fazendo, na verdade, uma nova emissão de cotas, a gente está transformando o fundo para um fundo, inclusive, até muito melhor, né? Tanto do ponto de vista de risco, né? Que, enfim, né, todas as nossas posições hoje vão ficar até menores, né, do que elas são hoje em percentual do fundo, mas também vai possibilitar a gente também a conseguir ter acesso a novas operações, né? Até porque o cheque vai acabar naturalmente ficando maior. E isso vai dar, inclusive, mais robustez para a gente, para trazer mais valor, né, mais ganhos, na verdade, para o cotista, né, seja porque a gente tem custos diretos que acabam, que são custos fixos, né, que são diluídos com o tamanho do fundo, seja também pelo tamanho também das nossas operações, né, dos nossos investimentos, que também acabam sendo um bom poder de barganha também para quando a gente está, enfim, né, discutindo com companhias se a gente vai ou não vai fazer o investimento ali neles. Certo. A gente está vendo a janela abrir agora para emissões de fundos de tijolo, né? Como é que você está vendo aí o apetite do investidor para fundo de papel, né? Vamos lá. Isso para novas emissões. Uhum. Eu acho que assim, né, se a gente for olhar só o que o cenário macro diz e olhando só o fundo de tijolo, de fato, me parece que agora, onde pode ter um pouco mais de valor por conta dessa sensação, né, do ciclo do corte de juros, é de fato os fundos de tijolo que estavam operando com descontos que, na minha cabeça, até descontos que não faziam muito sentido. Mas, se for olhar, por exemplo, adentro, o que aconteceu desde a pandemia até aqui, a gente viu que vários fundos de tijolo, principalmente em cenários mais difíceis, né, do ponto de vista de captação, é onde fica mais fácil de conseguir as melhores oportunidades. Então, aproveitando o cenário de juros baixos, inflação baixa, estou falando de 2020 e 2021, muitos fundos acabaram alavancando aquisições e até tomaram um risco até um pouco maior, né? Então, a alavancagem que passa ali os seus 10, 15% do PL, por conta realmente de oportunidades únicas, né, que eles viam naquele momento. Então, assim, vários fundos de tijolo, shopping, logística, lajes, estão relativamente alavancados. Não estou falando todos, mas assim, se a gente for pegar alguns, você vê que de fato a alavancagem acaba sendo um complicômetro para eles. Então, assim, eu acho que dado esse cenário de alavancagem alta e possibilidade de fazer emissões, eu acho que os fundos eles vão ter alguns pontos aqui que, de novo, né, de certa maneira vai acabar influenciando positivamente os fundos de CRI. Então, o que a gente pode ver? Se os fundos de tijolo acabarem, na verdade, fazendo novas emissões e continuarem com o grau de alavancagem deles, eles estão jogando um problema lá para frente, né? Se caso eles conseguirem fazer algum tipo de pré-pagamento, como alguns já estão fazendo, ou seja, diminuindo a alavancagem também do fundo, eles estão, de alguma maneira, assim, dizendo que, olha, eu estou realmente equalizando aqui eu estou equalizando o que a gente fez lá atrás, né? Ou seja, colhendo o fruto agora das boas aquisições que a gente fez lá atrás e já preparando o terreno já para novas oportunidades ou para novas alavancagens, que é o que pode acontecer também, como muitos fundos de tijolo. E a alavancagem, digo, fazendo uma emissão de CRI, onde ele depende necessariamente dos bolsos dos fundos de CRI, né, para fazer isso, né? Então você acaba também jogando a favor, né, dos fundos de CRI de novo, né, porque você tem um risco de um fundo de tijolo que está indo super bem, está conseguindo emitir, e a gente, aí do ponto de vista de fundo de papel, conseguir capturar também essas boas alocações através da alavancagem deles. Então eu acho que aí gera o que a gente chama de ganha-ganha, né, na prática, né. Então, eu acho que, assim, por mais que o tijolo realmente esteja um pouco mais na cabeça do investidor por conta do ciclo atual, ainda acho que os fundos de CRI,
por mais que, claro, né, eles estavam na moda há muito tempo, né, principalmente por conta do yield dele alto, isso não significa que agora ele vai deixar de entregar yield, acho que muito pelo contrário. Agora vai ser a hora que você vai ver gestores, na verdade, fazendo alguns movimentos. Então, por exemplo, para as novas alocações, estou pensando aqui do nosso lado, acho que para operações de duration curta, a gente está preferindo naturalmente operações ligadas ao CDI, né, aproveitando a taxa nominal acima de 2 dígitos, que é o que a gente também comentou um pouquinho na nossa carta gerencial também do mês. Ou se for realmente uma oportunidade também que enfim, né, vai gerar uma duration mais longa, né, que possui uma duration mais longa, e naturalmente ligado ao IPCA, como por exemplo as alavancagens de fundos de CRI, aí naturalmente eu prefiro pegar um spread maior. Então esse cara, ou seja, o fundo de tijolo, ele realmente precisa pensar muito bem se o que ele vai fazer com essa nova emissão. Se ele vai realmente só comprar poucas operações e ele vai pré-pagar parte daquela dívida que ele fez no passado, já se preparando para novas aquisições, seja com dinheiro, seja parte de dinheiro, seja parte de alavancagem, e aí os fundos de CRI vão estar preparados para isso, ou realmente ele vai tentar realmente só resolver o problema dele do passado, né, que também a gente sabe que no final do dia também a alavancagem acaba sendo um ponto importante até para o investidor quando ele está olhando o fundo de tijolo. Então, assim, o fundo de CRI, eu acho que independente disso, né, ele vai conseguir capturar taxas muito boas, até com o tijolo captando, e ele vai conseguir, inclusive, se posicionar de uma maneira muito boa, né, seja por conta desse exemplo que eu te falei, né, então, duration baixo, todo mundo vai preferir CDI, duration longa, ele vai preferir IPCA com spread maior, porque ele sabe que naturalmente vai ter uma convergência e a B vai começar a cair cada vez mais, então, ficar no spread ficar numa operação de IPCA mais 8, quando o NTNB pular para 4, 3, vai ser muito relevante do ponto de vista de dividendos para o cotista. Então, assim, eu acho que, ainda assim, mesmo que o fundo de tijolo capte mais do que o fundo de papel, ainda acaba sendo uma fonte de produto boa para o fundo de CRI. Entendi. Bacana. Você chegou a citar aí a questão da estratégia de aumentar a posição em CDI na carteira, e essa era uma outra pergunta que também estava aqui na pauta, né? Talvez para aquele investidor que está vendo agora o início do ciclo de corte de juros, né? Ele deve estar se perguntando, né? Faz sentido essa estratégia? Será que você pode detalhar um pouquinho mais para a gente aí? Claro, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Por que quando a gente comenta aqui em termos de indexador, né? Por que a gente está procurando também operações de CDI curtas, né? Porque no final do dia, o que a gente tem aqui até de consenso entre nós é que esse corte de juros talvez não seja tão rápido quanto todo mundo esteja imaginando. E se for, né, se a gente for pegar, por exemplo, a tabela Focus, a gente vê que o juros só vai ficar abaixo de 2 dígitos a partir de 2024. Então, operações... Final de 2024, né? Então, isso, final de 2024. E talvez até um pouquinho mais depois, talvez, né? Dependendo, né? Exato. Então, assim, operações com durations curtas, ou seja, prazos reduzidos, estou falando de operações ali de prazo médio de 2 anos, 2 anos e meio, ou até 3 anos, é muito melhor eu estar posicionado num CDI do que num IPCA. E por quê? Se a gente pega a relação, né, de CDI de juros com a inflação, o único instrumento que o Banco Central possui para baixar a inflação, naturalmente, é os juros, né? Então, conforme os juros o patamar de juros ele sobe, a tentativa do Banco Central é que, na verdade, ele consiga reduzir a inflação corrente, ou a inflação ali do que a gente chama ali naquela banda ali de objetivo, né, que o Banco Central tem ali, que é a meta de inflação ali para os anos ali que seja para esse ano, seja já para o próximo ano e para os anos seguintes. Relevante. Exatamente. Da política monetária. Exatamente. Então, assim, o IPCA, se a gente for parar para pegar, usando até o próprio Focus, né? O IPCA, esse ano ele está falando de uns 4,5 já, né? Mas, assim, e para os próximos anos
cada vez menor, por que que eu vou então entrar numa operação que no melhor dos cenários, vamos supor que seja IPCA mais 10 aí, uma operação, ou seja, uma operação super boa, estou falando de 400 bips over a B de hoje, né, pegando uma B mais ou menos longa ali, você vai falar, poxa, se eu colocar no nominal, né, pegando uma inflação só para simplificar, né, então eu tenho 10 com 4, então na verdade ele vai me dar um retorno nominal de 14%, só que se eu pegar o CDI, vamos supor o CDI mais baixo, vamos pegar um CDI de 10 também, só para facilitar a conta, e fazer esse CDI mais 4, eu estou falando de 14%. Então, assim, 14, 15%, dependendo, né, da situação, né? Então, assim, isso que eu estou falando, assim, CDI baixo, CDI, assim, que vai ser só no final daqui 3 anos. Se a gente for pegar o CDI médio, que vai dar ali por volta dos seus 12, 13, no período, já a conta do nominal começa a pesar muito mais para o CDI no curto prazo. Agora, de fato, operações no longo prazo, imaginando que a inflação de fato ela comece a ceder como ela já está se cedendo, naturalmente eu vou preferir operações de fato em IPCA mesmo, porque em algum momento, assim como a própria tabela Focus diz, o CDI tende ali a voltar ali para as normalidades ali, que a normalidade ali, pelo que eu estou entendendo ali, vai ser entre 6 a 9, né? A gente não sabe exatamente como é que vai ser, mas de qualquer forma ali, as operações que a gente tem visto ali no mercado, especialmente agora, né, em torno de IPCA mais 7, 8, 9, 10, vão começar a ficar mais atrativas por conta disso. Então, acho que essa é um pouco da nossa cabeça aqui, tá? Perfeito. Entrando agora um pouquinho na carteira de crise do fundo, né? E eu estou olhando aqui a informação do último relatório gerencial. Ali vocês informam que hoje vocês têm quase 90% do PL alocado em ativos-alvo, pelo menos essa era a posição do mês anterior, né? São exatamente ali 40 operações de CRI na carteira, né? Um número bem razoável ali. Eu queria que você passasse um pouquinho aí um resumo dessas características dessa carteira, né? Claro, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente se propôs a fazer lá atrás, né, desde o IPO e até hoje a gente faz muito a gente quer se posicionar no que a gente chama de setor realmente de fundo de papel puro sangue, né? O que isso quer dizer? Que a gente só vai investir em CRIs diretos, por mais que o nosso regulamento permita, como outros fundos imobiliários de papel também fazem, de investir em outras cotas, enfim, de outros fundos imobiliários, a gente preferiu realmente não seguir por esse lado, até porque, enfim, né, tem riscos de mercado envolvido, e a gente preferiu realmente só ficar no que a gente chama ali de CRI puro sangue, então só operações ligadas ao instrumento CRI. Depois, em termos de setor, tá? Setor a gente falava que lá atrás, né, no momento do IPO, quando o juros estava meio baixo não, estava relativamente baixo, a gente estava com uma cabeça de que o veículo ele fosse ficar, entre aspas, entre um ponderado de high grade com high yield, né? Eu sei que hoje na indústria é muito difícil, né, de conseguir separar, né, o que é um cara high grade e o que é um cara high yield, mas assim, a gente quis, na verdade, montar um mix de produtos, né, de CRIs, né, e perfis de risco, que todo mundo pudesse identificar a gente como um fundo de papel middle risk, né, ou seja, aquele middle market clássico, mas assim, middle market com um pezinho no high grade, né, que é um pouco do nosso DNA da gestora. E DNA, digo assim, desde a sua própria concepção, né, porque acho que um ponto importante que eu queria também aproveitar esse momento agora, era para falar que lá atrás a gestora ela começou realmente com os primeiros produtos de crédito privado ligados ao segmento high grade. Então, assim, todos os nossos veículos, ou os primeiros veículos que a gente teve na gestora foram ligados realmente ao setor high grade. E aí, high grade, eu estou falando de Eldorado, estou falando de uma Klabin, estou falando de uma Ecorodovia, estou falando de companhias realmente com selos ali que a gente chama de qualidade de crédito, né, que algumas agências acabam adotando, como que a gente chama de rating de crédito, todas ali do AAA até mais ou menos o duplo A mais, duplo A menos. Então, realmente era esse tipo de perfil de risco que a gente sempre fez muito, né. E aí, se você for pegar
desde a concepção do IPO até agora, a gente, na verdade, tem se posicionado, né, e as nossas posições mostram um pouco isso, que a gente está muito mais no que a gente seria no segmento high grade do que necessariamente no middle risk. Tanto que a nossa maior posição dentro do fundo literalmente um CRI do grupo Redditor, que possui ali as suas garantias reais, etc., mas é o CRI de um devedor que a gente chama, que é um devedor que acho que todo mundo, de uma maneira geral, no mercado, de uma maneira geral, entende que é um cara mais ligado ao setor high grade. E a exposição, né, ele é o maior cara que a gente tem na carteira, com 5% do PL, né, ou seja, a gente gosta muito da questão de diversificação. Então, diversificação para a gente acho que é o nome do jogo. A gente gosta muito disso. Então, por isso que a gente tem 40 crises, se for ver ali, todos assim, abaixo de 5%. E a gente nunca, gosta de entrar em operações que não possuem, de uma maneira geral, né, garantias reais que não sejam execuíveis, né? O que eu quero dizer com isso? A gente toma muito cuidado na seleção dos nossos investimentos, principalmente ligado a essa questão de execução, né? Então, eu pessoalmente, eu tive já em outros lugares, tive a oportunidade, inclusive, de participar, né, de alguns processos de dias de execução, e a gente sabe como é que isso funciona. Então, diferentemente dos outros países lá fora, principalmente Estados Unidos, né, uma alienação fiduciária de, por exemplo, uma fábrica ou uma sede de uma fábrica, você sabe que você nunca vai conseguir executar. O juiz nunca vai dar green favorável a você, por mais que ele tenha dado isso em garantia, porque senão você vai destruir de fato a companhia. Então, a gente toma muito cuidado com isso. E se for algumas operações com nomes que não são tão conhecidos assim no mercado, a gente gosta de se blindar com o máximo de garantias possíveis, né? Então, se for ver ali e dando uma passada de uma maneira geral, a gente tem de fato alguns nomes que não são tão conhecidos assim, mas que se for ver no pool de garantias e de como a operação ela está hoje, como por exemplo o que a gente chama de estoque pronto, são operações que em algum momento eram terno de obra, né? Ou seja, o incorporador ele solicitava, né? Ele precisava de dinheiro para terminar algumas obras residenciais. Hoje, na verdade, essas obras já estão prontas e na verdade, só está aguardando ou o repasse bancário, né? Então, do inquilino que pagou já 30% durante todo o período de obra, ou necessariamente a venda direta dele. Mas, de novo, né? O imóvel pronto, onde você consegue super tranquilamente executar, isso é super apaziguado, tem toda a jurisprudência por trás e a gente está super confortável em termos assim de risco mesmo com relação à carteira hoje. A gente se orgulha muito de dizer que até hoje, ou seja, desde a gestora hoje, né, o Slot junto com o Alexandre Donini, né? Eles tocam a gestora aqui há mais de 11 anos, eles nunca tiveram um caso de crédito aqui, ou um caso específico ligado ali à execução realmente, ou algum cara ou algum nome que chegou a ir à RJ que tivesse de fato algum tipo de problema. Então, a gente se orgulha muito disso, da nossa seleção, do nosso potencial de giro muito rápido ali da carteira e principalmente da questão ali da execução dessas garantias também. Legal. Vamos entrar um pouquinho agora, está correndo com o tempo aqui, vamos tentar entrar agora no tema da distribuição de dividendos, né? A gente está vendo aí nos últimos meses o IPCA apresentando deflação. No ano passado, a gente já viu esse cenário ali entre os meses de julho a setembro, se eu não me engano, e naquela época o fundo foi um dos poucos ali que conseguiu segurar a distribuição no patamar mais elevado, né? Não que não tenha sofrido, mas relativamente em relação aos outros pares sofreu menos, né? Vamos dizer assim. E agora nesses últimos meses também vem conseguindo aí manter uma distribuição, até elevou um pouquinho agora no mês de julho. Então, queria saber de vocês aí que estratégia que vocês estão utilizando para conseguir, de certa forma, tentar linearizar esses dividendos mensais aí. Claro. Vamos lá. Essa é uma pergunta que, inclusive, muita gente tem feito para a gente, né? Porque quando ele vai olhar a qualidade do portfólio e as taxas de aquisição do portfólio, realmente parece ser alguma coisa um pouco esquisita mesmo, né? Sim.
E a resposta principal, na verdade, tem sido muito a questão ali do reconhecimento de resultado. Então, o que aconteceu de lá, o que aconteceu, na verdade, né, a gente até fez algumas lives, inclusive, sobre isso também, com relação ao reconhecimento de resultado. Então, primeiro ponto a gente só faz regime caixa aqui, tá? E nesse regime caixa, a gente tem o primeiro ponto, que a gente se difere da indústria de uma maneira geral, que é o reconhecimento das inflações de operações que possuem correção anual. O que quer dizer com isso, né? Qual é o exemplo clássico disso? A gente tem uma operação que o grupo Pão de Açúcar fez uma venda de um imóvel próprio dele para um fundo imobiliário, e a contrapartida disso, né, do fundo imobiliário de dar esse dinheiro, né, de adquirir esse imóvel, era que o grupo Pão de Açúcar, por exemplo, ficasse no imóvel ali por 10 anos, dentro de um contrato que a gente chama de atípico, né. Esse contrato atípico, ele funciona como qualquer outro contrato de locação, com uma que a gente chama de peculiaridades, né, e a diferença na prática a multa rescisória, né? Então, caso ele queira sair de lá, ele vai pagar a somatória de todos os aluguéis que ele não pagou durante o prazo de locação que ele disse que ele ficaria, que no caso geralmente costuma ser de 10 a 15 anos, né? O normal é 10. Então ele tem um incentivo muito grande de não sair, né? Então, pegando esse exemplo, né, do contrato de locação, a gente sabe que contratos de aluguel geralmente são corrigidos à inflação anual. Então, quando a gente compra quando a gente adquire esse CRI, que é o caso, por exemplo, da nossa carteira hoje, o que acontece? Nos primeiros 12 meses de operação, independente se eu tenho inflação já conhecida ou não, como a inflação ela vai impactar uma vez só o que a gente chama ali de valor unitário desse papel, ou da dívida necessariamente, eu só consigo distribuir o cupom, ou seja, o IPCA mais alguma coisa, durante o período de 12 meses, e só no final é que eu consigo reconhecer a inflação dentro do nosso balanço, ou seja, a gente aumenta o valor da cota patrimonial, porque eu consigo reconhecer esse resultado, porém eu não consigo distribuir ainda, eu só consigo distribuir a partir de 12 meses, conforme for acontecendo o que a gente chama de eventos caixa, né? Que naturalmente acaba sendo a própria PMT dele, né? Que a gente chama de juros e amortização, né? Onde a correção monetária vai estar embutida nesses dois pagamentos. E aí sim a gente consegue distribuir. Então, o que aconteceu de lá para cá, né, no momento de deflação? A gente tinha um estoque de inflação muito grande dentro do fundo por conta disso, porque boa parte dos nossos produtos, né, dos nossos investimentos lá atrás, foram realmente ligados à inflação anual, né? Então, o que aconteceu foi basicamente eu tinha um colchão de liquidez, eu tinha um colchão de resultado, né, dentro do meu patrimônio líquido muito grande, né, dentro do meu resultado muito grande, e aí quando bateu essa deflação, na verdade, assim, não é que isso impactou o dividendo necessariamente, na verdade isso só diminuiu o meu estoque de resultado, mas eu continuo distribuindo a mesma coisa. Então, isso é um pouco complexo, né, de explicar isso para o próprio investidor. Então, a gente isso aí merece uma live só para falar disso. Exatamente. Então, por isso que quando a gente coloca no nosso relatório, a gente gosta de colocar sempre essas duas informações, que é o resultado caixa direto que a gente tem e o resultado de inflação não retido dentro dos nossos CRIs. Tem alguns fundos que distribuem no regime de competência, né, e acabam sendo mais impactados quando você tem um evento de deflação, por exemplo, né, são mais atingidos, vamos dizer assim. Perfeito. Tranquilo. Ricardo, quero agradecer aí a tua participação. A gente está partindo aqui para a parte final, a gente já está aí com mais de meia hora de gravação. Achei bem proveitoso aqui o nosso bate-papo, acho que dava para a gente falar aqui mais uma hora tranquilamente. Com certeza. Mas eu vou passar a bola aí para você fazer as considerações finais, e aí com base em tudo que a gente discutiu, eu vou deixar aí uma última pergunta, né? Eu queria ouvir de vocês aí se vocês têm uma projeção em termos de patamar de distribuição para os próximos meses, né? Se teria como adiantar algum guidance aí de dividendos. Só aquela perguntinha capciosa para encerrar aqui o bate-papo.
Essa que é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Que todo mundo pergunta pra gente quase que todo dia, né? Vocês vão continuar com o mesmo patamar de dividendos? Eu posso considerar já um investimento bacana? E a gente fala que sempre, assim, o guidance é um pouco difícil de dar, né? Então, o que todo mundo faz, né? Guidance semestral, que ele coloca uma margem de gordura muito grande. A gente também não gosta de comunicar esse tipo de situação, porque, assim, do mesmo jeito que a gente tem uma metodologia única de reconhecimento de resultado, a gente também tem receio de, em algum momento, dar uma expectativa que talvez não seja realidade, seja tanto para cima quanto para baixo. Então, a única coisa que a gente consegue dizer de uma maneira concreta é o resultado que a gente vem distribuindo, né, pode ser um bom guidance, né, que a gente já distribuiu. Por que isso? Porque a gente gosta realmente, a gente quer ser identificado, além do portfólio mais ligado ao high grade, de ser realmente um fundo imobiliário reloginho mesmo, né? Então, aquele bom pagador de dividendos, onde você não tem grandes oscilações do ponto de vista de dividendos. Você não vai ver, por exemplo, a gente fazendo como outros fundos, que é entregando quase R$ 1 por cota, depois vai para 1,15, 1,20, depois com a cara para 0,7. Não, aqui não. A gente gosta realmente de ser aquele cara mais reloginho mesmo. Porque senão a sensação parece que, de fato, não é tanto renda fixa assim, né? Tem alguma coisa, tem algum componente ali variável que na cabeça do investidor já gera um pouco essa complexidade. A gente prefere, por isso, mais um motivo, né, do porquê que a gente não gosta tanto de dar guidance, mas o guidance que a gente comenta também acaba sendo até, de certa maneira, super bom, né? Então, R$ 1 por cota a gente distribuiu quase o último semestre inteiro. No último, em dezembro, agora a gente fez, na virada do ano, a gente fez 1,05, depois a gente continuou, desculpa, né? Logo nesse finalzinho aqui desse primeiro semestre, a gente fez 1,05, né? Em junho, e julho a gente fez 1,05 de novo. Então, assim, é difícil da gente dizer se o 0,5 vai ser o novo patamar, mas o que a gente se propõe a fazer é ser realmente um fundo de dividendo reloginho, né? E aí para frente, eu acho que é o seguinte, né? Qual que é o nosso grande sonho, né? Primeiro que as pessoas entendam realmente um pouco dessa questão do risco, né? Eu sei que é muito difícil, né? Todo mundo, enfim, todo gestor acaba em algum momento, né, se colocando nesse tipo de contradição, né? O que é um high grade, o que é um high yield, o que é um middle risk. Então, melhor do que isso é a gente dizer para as pessoas que, poxa, nossa maior exposição é um cara que todo o mercado entende que é um cara high grade. Então, a gente espera naturalmente que a pessoa entenda que a gente é um cara mais ligado a isso, né? Outro ponto importante é, nossa cota ainda está com desconto em relação ao patrimonial. Então, se o senhor for para ver hoje, o portfólio hoje, a cota mercado, desculpa, né, a cota patrimonial, ele está entregando por volta de CDI mais 4, né, CDI mais entre 3,5 e 4, e IPCA quase que 9. Ou seja, na patrimonial ele está entregando isso. Se você for olhar a cota mercado que está com desconto, ele está pagando muito mais que isso, né? Então, vale aqui o recado aqui que a gente deixa sempre, né? Então, eu acho que dado a qualidade o risco do portfólio, a gente enxerga que de fato ele está entregando um bom risco-retorno frente a esse cenário de agora, tá? Perfeito, Ricardo. Bom, quero agradecer aí mais uma vez a participação. A gente vai ter que encerrar aqui, que a gente já está correndo com o tempo. Pessoal, como sempre, aí eu deixo o convite para os nossos investidores acessarem aí os nossos conteúdos na página bb.com.br/análises. Ali vocês vão encontrar um material bastante interessante. Tem lá o nosso relatório mensal da carteira de fundos imobiliários. PLCR está lá na nossa recomendação da carteira renda. Tem uma página ali com a nossa avaliação do fundo, né? A gente deixa ali também links para o relatório gerencial e também para outros informes aí do fundo, para quem quiser se aprofundar aí na tese, tá? A gente vai ficando por aqui. Ricardo, quero deixar aí um agradecimento aí pela tua participação, pela disponibilidade, e quero deixar a todos aí um abraço, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Com certeza, espero muito receber esse convite novamente também. Muito obrigado, gente.